Aqui nós temos o dashboard. Então, nesse dashboard nós temos... Aqui são todas essas opções do dashboard. Nós podemos configurar quais nós queremos que apareça, né? Então, por se tratar de um RP, existem algumas informações de obra, outras são outros módulos possíveis no sistema, né? Mas, por exemplo, aqui eu consigo ver os atos atrasados, as audiências que a gente tem, futuras, atrasadas. Então, eu tenho essas informações, audiências e diligências. Então, aqui dentro do menu Advocacia, eu vou ter todas as opções que estão relacionadas diretamente a esse módulo. Então, nós temos aqui no painel, ele mostra alguma das... É um painel que eu posso utilizar em televisão, por exemplo, né? As que estão atrasadas, ele fica piscando. Eu tenho as que são futuras aqui para baixo, por exemplo. Vou voltar aqui na nossa home. Ainda dentro do menu Advocacia, eu vou entrar lá em processos, que é a parte mais interessante. Vou pegar aqui um processo qualquer aqui para a gente verificar. Quando eu entro dentro de um processo, eu tenho todas as informações dele. Aqui eu tenho os dados principais do meu processo. Então, o número do processo, quem que é o cliente, a matéria, a ação e o rito, essa comarca, as informações, tudo isso é configurável, né? Aqui eu tenho quem são os envolvidos. Então, eu posso envolver pessoas do meu escritório e terceiros também. Então, eu posso fazer cadastro de outros envolvidos, né, por exemplo. Então, tem essa possibilidade de selecionar qual que é a qualificação dele. Aqui pesquiso dentro do meu cadastro qual que é o envolvido. E aqui nós temos a tramitação. Então, essa parte que é bastante interessante. Nessa tramitação, eu posso configurar o processo dela. Então, eu posso fazer um workflow dessa minha tramitação. Então, aqui, se eu clico nessa opção, eu consigo ver todas as mensagens que foram enviadas do meu fornecedor para mim e a minha para ele. Então, eu posso interagir com ele através do nosso aplicativo. Então, eu venho aqui, quero enviar uma informação para ele, um documento, eu faço através daqui. Tá? Aí, por exemplo, eu posso responder essa interação, né? Então, é uma interação, cada tipo de... Por exemplo, essa pergunta que a gente colocou aqui, pergunta com observação, é um exemplo. Então, a cada passo do workflow, eu digo se eu quero dele uma resposta em texto, se é uma opção de escolha, se pode ser mais de uma escolha, e posso ainda também definir, por exemplo, se eu quero que essa minha resposta tenha um anexo, também tem essa opção. Aqui no follow-up eu também posso ir colocando os registros. Então, por exemplo, liguei para o cliente. Então, tem essa opção de ir registrando. Posso anexar um documento qualquer aqui. Por exemplo, vamos anexar um aqui. Consigo visualizar, né? E aqui eu vou fazendo todo o histórico desse follow-up que a gente fez. Então, aqui eu coloquei lá um follow, mostrou aqui para mim. Tá? Aqui são os documentos. Então, eu posso anexar documentos. O que é bem interessante? Todo documento que eu anexo, por exemplo, no follow aqui, ó, ele vem para dentro de documentos. Só que ele entra como um documento privado, ou seja, um documento interno, que o meu cliente, o meu fornecedor lá não vai conseguir ver. Agora, se eu quiser colocar um documento, eu posso colocar um documento público. Então, aí qualquer um que tiver acesso ao processo vai conseguir ver esse documento. Se ele for privado, ele vai ser visualizado só pela empresa. Aqui eu tenho a lista de orientações ao cliente. Essas orientações eu também posso cadastrar ela automaticamente. Posso lançar as custas, que isso é o advogado através do aplicativo que vai lançando, né? A gente também tem essa opção de lançar e aqui mostra a auditoria. Então aqui eu consigo saber quem cadastrou, quem alterou, quem incluiu, tem todo esse processo aqui. Então aí aqui dentro
da tramitação, por exemplo, eu tenho os atos e as etapas. Vamos entrar numa etapa para eu mostrar para vocês como funciona essa configuração. Então, por exemplo, uma audiência de conciliação. Então, por aqui, ó, por exemplo, eu consigo visualizar todas as etapas que tem. Então, a primeira etapa é verificação do cadastro. Então, eu vou editar essa etapa aqui para mostrar como funciona essa configuração. Então, aqui, ó, eu seleciono qual que é o prazo de resposta, ou seja, a partir do momento que entra um processo novo, ele já começa a contar 2 horas. Deu 2 horas dessa atividade, ele já começa a alertar como atraso. Então eu aviso se esse prazo é anterior ou posterior a esse período que eu cadastrei essa minha ação. Eu tenho aqui as opções que eu falei, tipo de resposta, então eu posso colocar data e hora, se é uma opção, se é uma combo que vai buscar de um cadastro, por exemplo, eu quero escolher de um cadastro que já exista no sistema as respostas. Ou eu quero que seja uma combo manual, eu vou lançar informações momentâneas para esse cliente aqui, tá? Então, se for uma combo, eu coloco, é do cadastro de advogado ou de envolvido. Se é uma combo, se é um texto aberto, se é data e hora, se é sim ou não, e se eu preciso indicar um advogado ou preposto nessa opção. Aqui eu determino quem que é o setor responsável. Então aqui do lado também ele mostra as dicas, né? Só para, conforme vai marcando, ele vai mostrando aqui. Eu digo quem que é o setor responsável, eu posso colocar uma pauta, que seria um grupo de atividades, né? E aqui eu tenho algumas opções. Se eu mostro no quadro de avisos, de tarefas, se aceita valor de acordo, se é uma resposta que o anexo é obrigatório, então se ele respondeu, ele tem que anexar um arquivo. E aqui eu tenho outras informações, se é um item obrigatório, ou seja, não posso passar para a próxima sem fazer esse. Se precisa de auditoria, que seria o seguinte, a auditoria seria uma segunda pessoa validando essa informação. Então eu respondo, tenho que ter alguém que valide. Se o anexo é possível, é obrigatório, né? Tem essas duas opções. Se ele vai gerar um documento, ou seja, respondi isso, ele gera um PDF com um documento pré-pronto, né? Então seria, por exemplo, a carta do preposto, isso tudo eu já posso fazer automaticamente por aqui. E aqui eu coloco se eu quero enviar por e-mail. Então eu envio por e-mail em que momento? Para o responsável interno, para quem contratou, para o responsável externo, para todos ou não mando para ninguém, né? E a ordenação dessa minha resposta. Então eu tenho essa possibilidade, tá? Então, e ainda aqui dentro do menu, a gente tem a opção de importar os processos. Então, eu consigo fazer toda a importação de processos. Vamos abrir aqui o painel. Então, aqui é o painel, como eu comentei. Então, aqui ele mostra o que está em atraso, né? Que é aquela opção que a gente já tinha visualizado. Aqui nós temos esse painel de pauta, é um painel semelhante, a diferença dele é que ele vai mostrar pela pauta do usuário que está logado, tá? Aí nós temos aqui a audiência, agenda de audiência, vamos clicar em uma aqui. Então aqui ele mostra para a gente todas as atividades que tem que ser feitas, tá? Então tem a data do ato, eu tenho todas as opções. Aqui obviamente ele traz as mais atrasadas, né? Então aqui eu tenho as informações e aqui eu tenho a etapa que eu tenho que responder. Então, por exemplo, aquela verificação de cadastro que nós vimos, ela está aqui. Então quando eu clico nessa, aqui eu consigo ver as mensagens, né? Por exemplo, posso enviar uma mensagem para o meu fornecedor. Envio aqui para ele, isso aparece lá dentro do aplicativo do meu fornecedor. Então, vamos voltar ali na audiência, na agenda. Ou então eu posso reordenar e vou clicar aqui na etapa. Se eu clico aqui na etapa, ele me mostra a opção para eu responder. Então aqui eu vejo que já foi anexado um documento, por exemplo. Aí se eu respondo essa opção, ele automaticamente passa para a próxima fase, tá?
Aqui nós temos a opção de exportar para o Excel, então tem algumas funcionalidades. E aí todo esse módulo do sistema, ele integra com os outros módulos do nosso sistema, né? Então nós temos aqui dentro do financeiro a parte de contas a pagar e receber, fluxo de caixa, temos integração bancária, então aí tem algumas possibilidades, tá? Então, a princípio era essa informação aí que a gente queria passar para vocês, darem uma conhecida no nosso sistema. Obrigado.